Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Ezequiel 10. Eu devo confessar que eu tive bastante dificuldade em encontrar palavras para poder explicar esse capítulo, porque uma visão é uma coisa que não tem muita explicação, né? É algo que você tem que buscar do Senhor, alguma lição que Deus está querendo mostrar com essa visão. Essa visão que Ezequiel teve aqui no capítulo 10 é muito semelhante à do primeiro capítulo, mas um pouco mais ampliada, eu creio que um pouco mais nítida, para a gente poder entender, né? Eu vou tentar falar o que veio ao meu coração. Eu estudei bastante esse capítulo, mas eu vou deixar o Senhor falar, porque eu não encontrei muitas palavras para esse capítulo. Mas ele diz assim: eu olhei e eu vi algo semelhante a um trono de safira. Essa safira que ele está se referindo aqui, nós também vamos encontrar essa pedra quando se fala do trono de Deus, algo semelhante a essa pedra de safira que estava sobre a abóbada que estava por cima da cabeça dos querubins. Nesse momento, a glória de Deus estava deixando o templo. Vocês se lembram que a glória de Deus havia se manifestado no templo quando Deus trouxe o juízo para todo aquele povo, da maneira como ele se manifestou a Ezequiel, e agora a glória de Deus estava para deixar o templo. E ele teve essa outra visão. E o Senhor disse ao homem vestido de linho. Eu já falei no capítulo anterior que o homem vestido de linho é o Senhor Jesus. Ele diz: vai entre as rodas, por baixo dos querubins, enche as mãos com brasas ardentes. Eu entendo que as brasas ardentes são as nossas orações. Deus trabalha com esse material, com essa brasa ardente, que é a nossa oração. Cada vez que nós oramos, você manda um punhado de brasas ardentes para que Deus possa trabalhar com elas. De entre os querubins, ele diz: espalha-as entre as cidades. E enquanto eu observava isso, ele foi espalhar as brasas. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins, moveu-se para a entrada do templo. Lembra que eu falei que a glória estava deixando o templo? A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. Nossa, a gente não consegue nem imaginar, né? Uma visão dessa tão gloriosa. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, com a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Ai, eu queria ouvir o som dessas asas dos querubins. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho, de novo, apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi, colocou-se ao lado de uma roda. Então um dos querubins estendeu a mão no fogo que estava no meio deles, apanhou algumas brasas. O que são as brasas mesmo? A sua oração. E as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que parecia mãos humanas. Mãos humanas. Amém? Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rosas reluziam como se fosse berilo. Pedra bonita, hein? Quanto à aparência, eram iguais, e cada um uma parecia estar entrosada na outra, as 4. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam. Ou seja, Deus está no total controle de toda a direção da sua vida, de toda a direção desse mundo. Onde quer que nós possamos ir ou estar, Deus está no controle, porque as rodas se movem em todas as direções. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Elas seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Lembra que eu falei?
olhar sempre à frente. Não considerar as coisas passadas, não se preocupar com as futuras, olhar sempre para frente. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheias de olhos, como as suas 4 rodas. E todos esses olhos, eu também já tinha falado no outro capítulo, com relação aos olhos, os olhos de Deus estão em todo lugar. Hoje em dia, a gente tem a internet que pode nos dar uma noção. Essa noção aqui dos olhos de Deus em toda parte eram difíceis da gente imaginar há alguns anos atrás, né? Mas hoje com a internet e com câmeras por tudo quanto é lado que você vai, você consegue imaginar, porque se o homem tem essa capacidade de ver tudo, de vigiar tudo, de observar tudo que está acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo, por causa desses olhos, né? Que lembram câmeras, né, de filme, essas pequenas câmerazinhas que são colocadas nas casas, em todos os lugares. Você imagina as de Deus como que são terrivelmente mais poderosas, porque ela não enxerga o homem só por fora, enxerga o homem por dentro. Então, assim, é muito poderosa. E ela nos vigia constantemente. Se você tenta se esconder de Deus, você jamais vai conseguir, porque os olhos de Deus estão em toda parte, em todo lugar e sempre no controle de tudo. E o mundo está virando, as rodas estão virando e Deus está no controle, Deus está no controle. Amém? Cada um dos querubins tinha 4 rostos, um rosto era de um querubim. Na outra visão, que é praticamente a mesma, a visão era de um cordeiro. Algumas bíblias dizem boi, outras dizem cordeiro, e o segundo de um homem, o terceiro de um leão e a quarta aqui de uma águia. E esses dias eu estava ouvindo uma música que me fez lembrar, diz assim: Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele tem o rosto de um homem, mas ele está planando sobre nós como a águia. Se você buscar as qualidades do cordeiro, que segue a voz do Senhor, que ouve e que se deu, né? Ele foi para o matadouro como um cordeiro, como diz Isaías, e na sua volta, a palavra diz que ele vai voltar para se julgar, ele vai voltar rugindo como um leão, mas morreu como um cordeiro. E a águia tem muita simbologia bíblica também, porque a águia ela é capaz de voar acima das dificuldades. Então, se você pensar bem, essas 4 figuras, cada uma delas tem algum ensinamento para nós, tem alguma revelação para nós. Nenhuma delas está ali por acaso, todas elas significando anjos de Deus, né? Voando sobre a terra e mostrando toda a glória do Senhor. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Por isso que eu estou falando. Eram os mesmos. Por isso que eu falei que lá no primeiro capítulo fala bezerro ou cordeiro. Podemos pensar assim, né? Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. E quando os querubins estendiam as suas asas para erguer-se dos chãos, as rodas também iam com ele, mostrando assim o total domínio de Deus sobre todos os movimentos, em todos os momentos aqui na terra, na nossa vida, em qualquer lugar. Deus está no controle de tudo. Tudo que ele faz, quando ele se move, tudo se move, e aonde ele vai, todos vão e todos acompanham as ordens do Criador. E diz assim: quando os querubins ficavam imóveis, elas também ficavam imóveis. Olha a obediência, né? Quando os querubins levantavam, elas se levantavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Amém? Nas rodas que se movem. Estão entendendo? Então a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo. Eu não falei que o Senhor estava saindo do templo, porque ele havia manifestado sua glória ali no templo e agora ele estava deixando o templo. Então a glória do Senhor afastou-se da entrada e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas, se ergueram do chão e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor e a glória do Deus Israel estava sobre eles. Aleluia! Que visão maravilhosa, né? Que lição que nós podemos aprender aqui
do total controle do Senhor sobre todos os seres da terra. Esses aqui, que são celestiais, e consequentemente nós, muito mais, né? Os mortais. Esses seres eram os mesmos que ele havia visto, como eu já falei no primeiro capítulo. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas, debaixo das suas asas havia o que pareciam mãos humanas. Era necessário, né, que houvesse uma representação de mãos humanas no meio dos querubins. Por quê? Porque a mão de Jesus é humana e é ela que está no controle de tudo, é ela que domina tudo. Então as asas, mas embaixo, mãos humanas. Amém? Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Quero que você pense nisso. Você está fazendo a obra do Senhor? Então, o movimento seu tem que ser esse aqui. Todos iam sempre para a frente. Siga em frente. Siga em direção ao alvo, em direção a Cristo, em direção ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não desvie seu olhar para a direita, não desvie seu olhar para a esquerda. Deixe que Deus te dê rodas, te dê asas, e movido pela oração, pela brasa que é a sua oração, Ele possa dar movimento à sua vida. Movimentos controlados por Ele, no total domínio, na total dependência daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Eu não encontrei muitas palavras suficientes para descrever esse capítulo tão lindo, mas eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração. Espero que você seja edificado. Se você tiver alguma revelação com relação a esses seres, conta aqui para mim nos comentários. Deixa o seu comentário do que você achou e continue fazendo aquilo que eu te falei lá desde o primeiro capítulo que eu estou falando. Leia o capítulo antes de você me ouvir, porque você pode ter alguma revelação diferente da minha, algum pensamento mais elevado do que o meu, e eu gostaria de saber. Você pode compartilhar aqui no meu canal, eu ficaria muito feliz em ouvir a sua voz e saber o que você pode acrescentar, porque aqui é tão infinito de significados que a gente não vai poder parar só no que eu estou falando, né? Então, vamos acrescentando aí conhecimento após conhecimento, porque Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Aleluia! Siga em frente, então. Nunca olhe para trás, nem para os lados, só para o alto e siga em frente. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã falaremos o capítulo 11 de Ezequiel. Um abraço.